eu comecei contando aqui um testemunho daquele irmão que foi à fábrica que estava pegando fogo, e quando ele lá chegou, tinha queimado praticamente todo o estoque de tecido, seu escritório. E o que é que ele fez? Interessante. Ele foi para casa, enquanto os bombeiros estavam resolvendo lá, ele foi para casa, tomou um banho, se aprontou e foi para a igreja. A igreja estava lotada, não é? Muita gente do culto. E ele então pregou ousadamente. Depois do culto ele voltou lá, estava praticamente só cinzas. Ele foi até o meio e ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele entregou aquele sacrifício ao Senhor. E ele glorificou ao Senhor em meio ao caos, em meio à perda. E aquela atitude dele reverberou no céu. E hoje ele tem uma fábrica maior do que aquela, com estoque maior do que aquele. Olha, Deus fez o milagre da multiplicação em todas as áreas na vida dele. É isso que acontece quando a gente consegue entender o porquê. Deus tem um propósito em tudo. Suponhamos que você esteja passando por uma grande crise no seu casamento. Faz sentido você pedir conselho para uma pessoa que já se casou 3, 4 vezes? Ou então, suponhamos que você esteja passando por uma grande crise financeira e não está conseguindo gerenciar tudo isso. Faz sentido você procurar ajuda com alguém que nunca teve bons resultados na área financeira? Não é um bom administrador, está com tantas dificuldades quanto você? Faz sentido você buscar ajuda com esta pessoa? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. E eu não tenho dúvida, a palavra de Deus, mais uma vez, vai falar muito alto ao seu coração. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido. Agora, hoje, eu quero falar com você sobre um outro aspecto do mesmo texto que eu li ontem. 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e 2. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Olha que coisa interessante. Ela está vivendo um tempo muito difícil. Há uma crise pela perda, não é? Tem dívidas para pagar e ela não tem recurso. Então, é um momento muito complexo, muito difícil. A grande pergunta é: o que fazer quando nós estamos vivendo um tempo assim? Primeiro, descanse na soberania de Deus. Segundo, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Isso aqui, gente, é chave. Bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Em tempo de crise financeira, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Em tempo de crise conjugal, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Em tempo de crise espiritual, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Em tempo de crise existencial, bata na porta certa e fale com a pessoa certa. Quantas pessoas, em vez de bater na porta certa para falar com a pessoa certa, por exemplo, fala com a vizinha que infelizmente é uma fofoqueira, fala com a outra vizinha que infelizmente não tem nada a ver com o evangelho, fala com uma outra pessoa que também é uma pessoa com problema na língua, certo? E não fala com quem deveria falar. Agora, é muito interessante que esta mulher, quando está vivendo esse tempo difícil, ela bate na porta certa e fala com aquele que tinha autoridade para ser seu mentor,
para ser o seu conselheiro, para ser o seu instrutor, para dar uma palavra que a levaria a experimentar um grande milagre da parte de Deus. Ela fala com Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu foi o sucessor de Elias. Eliseu foi aquele que realizou o dobro de milagres que Elias tinha realizado. Eliseu era conselheiro de reis. Eliseu, ele era um dos profetas mais respeitados do seu tempo. Eliseu era um homem que andava com Deus, carregava a glória de Deus e tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? E quem sabe é o seu problema. Você está ouvindo muita gente que não ouve a Deus. Você está ouvindo muita gente que caminha longe de Deus. Você está ouvindo muita gente que não tem autoridade para ministrar sobre a sua vida, para falar na sua vida, para te dar orientação, para te dar conselhos. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dependendo de quem você ouve, você está ouvindo às vezes o próprio diabo. Você está ouvindo o próprio Satanás. Por isso essa mulher, ela bate na porta certa e ela fala com a pessoa certa. A minha pergunta para você, na reflexão de hoje é: a quem você está ouvindo? Às vezes, a mãe não é a melhor pessoa. Às vezes, o pai não é a melhor pessoa para ouvir. Às vezes a sogra não é a melhor pessoa para ouvir. Às vezes o sogro não é a melhor pessoa para ouvir. Entendeu? Olha, dependendo de quem caminha com você dentro da própria igreja, não é a melhor pessoa. Primeiro, veja se essa pessoa tem compromisso com Deus. Veja se essa pessoa carrega a glória de Deus. Veja se essa pessoa é sensível para ouvir a voz de Deus. Veja se esta pessoa é comprometida com as verdades do Evangelho. Veja qual é a visão que esta pessoa tem de Deus, qual é a visão que esta pessoa tem de família, de casamento. Está tudo alinhado aqui com a palavra de Deus? São pessoas que vivem uma vida pautada pelas Escrituras Sagradas. Talvez na empresa você está ouvindo alguém que não deveria. Talvez na empresa você está ouvindo alguém que não deveria. Tá? Quantas vezes chega uma pessoa e diz assim: a sua esposa é intragável, a sua esposa é muito chata, você não merece uma mulher assim, você merece uma pessoa melhor, você merece uma mulher melhor. Você já ouviu essa história? Você já ouviu essa história? Ou então, olha, você merece um homem melhor, você merece um homem que cuida de você, você merece um homem mais romântico, você merece um homem mais sensível, você merece ter um homem de Deus. Ei, espera aí, que conversa é essa? Que conversa é essa? E quantas vezes o conselho é um conselho de ímpio? Olha, os fins justificam os meios. Se você fizer isso, não tem nenhum problema, Deus vai te entender, porque lá no fim você vai ajudar, lá no fim você vai cooperar, lá no fim é em favor da sua família, lá no fim é em favor da sua esposa, dos seus filhos, pô. Não tem problema que os meios sejam ilegais, imorais. Não, gente, não funciona assim, não é assim. Se os fins são justos, retos, santos, os meios têm que ser também. Pelo contrário, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Essa mulher, no momento mais difícil da sua vida, ela bateu na porta certa e falou com a pessoa certa. Como é bom quando você vai conversar com uma pessoa e a primeira coisa que ela faz: vamos orar. Vamos orar. E ela começa a orar: Senhor, me dá uma direção, me dá uma palavra para entregar para tua filha, para o teu filho. Não nos deixe falar de nós mesmos. Guia toda a nossa conversa aqui, guia toda a nossa fala aqui. Espírito Santo, vem e dirige os nossos passos, dirige o nosso falar, dirige o nosso caminhar, dirige-nos ao Espírito Santo. Aí diz: agora vamos abrir a palavra.
Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, irmã. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, irmão. Vamos ler a Bíblia Sagrada e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Aí sim, aí você está no lugar certo, falando com a pessoa certa. E aí, preste atenção, dependendo do momento, dependendo da gravidade, dependendo do que você está precisando de um conselho, ouça mais uma pessoa, ouça mais duas. Sabe, outro dia alguém disse assim para mim: pastor, antes de começar aquele projeto, que é um projeto muito grandioso, eu ouvi 12 mentores, homens de respeito, apóstolos, homens que têm autoridade. Eu ouvi 12 mentores antes de eu começar aquele projeto. A Bíblia diz que na multidão de conselhos e conselheiros há segurança. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não saia fazendo de qualquer maneira. Você precisa, presta atenção, você precisa, tá? Você precisa ouvir mais, orar mais, ouvir mais uma pessoa, mas procure gente madura, gente séria, gente que tem autoridade para te orientar, para te dar um conselho. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós. Decisões importantes a gente toma depois de ouvir várias pessoas. Vamos orar? Eu quero orar com você. Mas antes de orar, nós temos uma lista de pessoas para as quais nós oramos. Você já está na minha lista? Não? Por que não? Pastor, como é que eu faço para entrar nessa lista? Você tem que se inscrever aqui no canal, não custa nada além de um tempinho, segundos. Clica aqui, no inscreva-se, aí você ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque quando você ativa o sininho e coloca todos, o YouTube avisa você. Toda vez que eu começar a reflexão, que eu começar a oração, aí você não perde nada. Então faça isso agora, ok? Nós vamos orar. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu sei que há pessoas precisando tomar uma decisão, passando por um tempo bastante complexo, precisando de uma direção. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco hoje. Obrigado porque mais uma vez a tua palavra vem ao nosso encontro, em nossa direção. Obrigado porque nós estamos aprendendo muito aqui com essa mulher sábia, Senhor. Senhor, não nos deixe bater na porta errada, falar com a pessoa errada, porque um conselho errado pode nos levar à perdição eterna. Um conselho errado pode destruir nosso casamento. Um conselho errado pode destruir nossa família. Um conselho errado pode destruir nosso ministério. Um conselho errado pode quebrar uma empresa. Um conselho errado pode nos levar, Senhor, a prejuízos irreparáveis. Senhor, que em tempos difíceis nós possamos procurar pessoas que tenham autoridade. Pessoas que tenham autoridade para ministrar as nossas vidas e abençoar os nossos corações. Livra-nos de ouvir qualquer um. Livra-nos de estar ouvindo aqueles que não têm autoridade, que não são sensíveis à tua voz, que não caminham em intimidade com o Senhor. Dá-nos pessoas como Eliseu, que tem uma palavra, Pai, de sabedoria, que tem uma palavra de orientação, que tem uma palavra que nos conduz ao milagre. É isso que nós precisamos. Senhor, eu quero abençoar a tua filha, abençoar o teu filho e pedir que todos aqueles que estão comigo aqui ouvindo esta palavra, que compreendam, que entendam, que, Pai, se coloquem realmente numa posição
de servo e de serva, sendo guiados e dirigidos pelo teu Espírito, para que não errem em relação a isso. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra caia no coração de todos como semente e que germine, cresça, floresça, frutifique para o louvor e glória do teu nome. Eu peço que seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe sua casa. Como eu sempre faço, não deixe de estar comigo. Hoje eu vou pedir para o Ailton colocar para mim aí, tá? Um vídeo que mostra como é o nosso espaço Amo Família. O Ailton, coloca aí para todo mundo ver como é o nosso espaço Amo Família, e eu quero que você esteja comigo aqui em um dos nossos eventos, celebrando o casamento, mentoria para pastores, SOS Casamento. Veja. Olha aí, é nessa estrutura que eu quero receber vocês qualquer dia aqui em um dos nossos eventos. Se você quer participar do Celebrando o Casamento, SOS Casamento, é só você entrar em contato conosco no 11 997540432. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Te espero amanhã, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração amanhã. Se eu fosse você, não perca por nada. Não perca por nada. Deus abençoe e um beijo no seu coração.